Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Mateus capítulo 21, versículo 42. Mateus 21, 42. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Bom Pai, novamente te louvamos porque Tu és a proteção das nossas vidas, dos nossos lares, de nossas famílias, de nossas igrejas. Tu és a fonte da água da vida que alimenta, que descendenta a sede de cada filho, filha, cada eleito que nesta fonte se aproxima. Obrigado, Senhor, que possamos receber de Ti o que o Senhor tem para nós e que nossas falhas sejam lançadas longe de Ti e que o sangue de Jesus Cristo, que uma vez foi vertido, tenha purificado cada um de nós para a honra e glória do Seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero tomar aqui um título bem simples, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma fita cai na sua casa. Bem, nós temos isto desde o Velho Testamento, a questão de uma fita, um cordão vermelho. Depois passaríamos a uma fita verdadeira. Mas o que foi exigido nos dias de Josué é que aquela mulher que era de má fama tivesse na sua casa um cordão, uma fita vermelha. E vendo aquela fita, então, o Josué respeitaria e não destruiria aquela casa, e não só a casa, a família. E a voz de Deus para aquela mulher foi: você vai na casa dos seus pais e tragam todos para debaixo do seu telhado. É difícil dos outros crer, mas só existe uma casa, um lugar onde você pode esconder, certo? E Deus sempre tem uma casa. Lá no Egito, o sangue foi colocado no umbral da porta. É uma casa protegida. Assim a gente vê uma igreja protegida quando você crê no sangue de Jesus Cristo que já te purificou. A gente fala nisso porque, é claro, as pessoas ficam pensando que o sangue vai fazer algo. Ele não vai fazer, ele já fez. Ele já fez algo, ele já nos perdoou. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então ele já nos purificou, porque ele
já operou esta via de sangue também para os gentios quando os judeus a rejeitaram. Então você olha lá atrás, a proteção estava no sinal. O profeta pregou esta mensagem. O sinal é uma proteção. E logo o irmão Brana mostrou que lá no Egito o sinal era o sangue no umbral das portas, mas que no nosso tempo não é o sangue, porque sangue é a santificação, seria o movimento de Wesley lá atrás, mas no nosso tempo não seria sangue. Por isso ele diz na mensagem do sinal, esta mensagem não poderia vir em outro tempo senão neste tempo, porque este tempo não é o tempo do sangue, é o tempo da vida que saiu do sangue. É o tempo da vida, não é o tempo apenas do sangue. A vida é a palavra. Você tem que ter a palavra em primeiro lugar. Mas foi pedido já no Egito o sangue. Deus veio aqui, verteu o sangue, mas quem ele era? A palavra. Quem verteu o sangue? Foi a palavra. Então isso é para mostrar para nós o caminho que Deus tem trilhado e que nós temos que andar por esse caminho. Deus não arruma outro meio. Deus não tem outro caminho. Ele precisou de sangue lá no Éden. Então o cordeiro foi morto. Ele precisou de sangue lá no Egito. O cordeiro foi morto. Ele precisou de sangue nos dias de Jesus Cristo. Então o cordeiro, Jesus Cristo, foi morto. E agora, nesse tempo final, quando Deus precisa de sangue novamente, é o tempo de uma crucificação da palavra pregada. A palavra no espiritual, ela é pregada, então eles estão matando aquele que prega aquela palavra. Aquele Cristo, eles mataram ele verdadeiramente, fisicamente, porque ele era a luz do amanhecer. Mas na luz do entardecer eles não podiam matar Jesus outra vez, porque Jesus só morre uma vez, a Bíblia diz. De uma vez por toda, ele morreu e foi oferecido para perdão de nossos pecados. Então ele não pode morrer outra vez. Aí teria que vir esta morte nesse tempo final, quando eles assassinassem a palavra. Talvez é difícil para as pessoas verem. Ao rejeitar uma palavra, você a está matando. Certo? Ao rejeitar uma pregação, você a está matando. Nós vamos chegando lá. Mas é ver o efeito que causou e que causa termos uma fita, um sinal, o cordão vermelho, que aponta para esta santificação da qual a vida sai dela. Se não tivéssemos uma vida limpa, santificada de William Marion Branham, não poderíamos ter a vida, que é a mensagem saindo dele. É uma exigência que eu creio que Deus faz de todos nós pregadores, que não apenas pregue a palavra, mas que tenha uma condição de vida na qual é santificada, para que a vida, que é a palavra, flua do corpo, dos lábios do pregador. Tem que haver uma vida santificada. Ele diz, por que não batizada com o Espírito Santo? Você que está santificado, você passou por estes processos. A gente não parou em justificação com Lutero, santificação com Wesley, mas não paramos com a restauração dos dons no tempo dos pentecostais. Caminhamos para o tempo do irmão Branham, a mensagem de Elias, do sétimo anjo, do Filho do Homem. Então, isto é vida. Isto aí que é vida. Mas saiu de onde? De um corpo santificado. Sai aquela vida. Então, cada um de nós, pregadores, e vocês que vivem a mensagem. A família terá que ver em cada um de nós o bom exemplo, o bom testemunho. Você não pode ir cometer a coisa errada e dizer, não fiz nada. Entende? E fica parecendo a prostituta
que ela come e lambe os dedos e diz: não pratiquei coisa alguma. E era adultério. Então tem gente que vai e faz a coisa errada. Quer dizer, se você for fumar e beber, você sabe, fiz a coisa errada. Se você vai mentir, vai adulterar, você sabe, fiz a coisa errada. Então nós somos o povo que mais entendemos que estamos fazendo a coisa errada. E somos aqueles que devemos entender que estamos fazendo a coisa certa. Entende? Temos que ter luz suficiente para isso. A mulher não vai vestir só como uma crente para estar na igreja. Isso é fingimento. Ela não vai apenas vir para a igreja, eu estou bem vestidinha como uma crente, mas em casa, ou vai a uma festa, já a roupa é mundana, já é de outra forma. E vocês, moços e moças, vão aos colégios, aí já vão mudar a vossa vestimenta para a indecência. Então está errado. Vocês estão cansados de saber que isto é um erro. Então, da santificação é que vem saindo a vida. É o que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a forma de ver o Senhor é ter paz com todo mundo e santificação. Santificação é uma limpeza no vaso, no corpo, no pensamento, na língua, na audição. É uma limpeza. Santificação é limpo e posto à parte para o serviço. Então tem que viver esse tipo de vida, cada um de nós. Não vamos enganar ninguém. Eu não engano ninguém, você não engana ninguém. Deus está vendo, tudo está aí. Entende? Com o tempo, as obras más que cada um praticou, elas são anunciadas. Felizmente ou infelizmente, isso acontece. Então, por que não preparar nossa vida de acordo para que flua de nós, pregadores, famílias, igrejas, saia a boa coisa para o povo? Não tem que sair ódio de nós para os outros, tem que sair amor, dedicação. Não tem que sair morte de nós para o povo, tem que sair vida, tem que sair paz, não guerra. Tem hora que do crente sai guerra, né? Ele tem que ser um que promove paz. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. É uma pregação feita por Jesus, e se a gente for promover brigas, discórdias, dissensões, é espírito satânico. Mas se você vai semeia paz, isso daí é Deus. Você é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Então, se nós não somos felizes e precisamos ser mais do que felizes ainda, então a pessoa precisa encontrar isso. A felicidade está na palavra do dia. A felicidade está em obedecer a palavra do dia. Você pode ver, cada vez que você fala errado, você tem que voltar atrás e corrigir, porque aquilo não pode prosseguir na sua vida. Cada vez que você tem uma ação vergonhosa, você tem que voltar atrás, confessar e acertar. Isso daí porque Deus quer de cada um de nós a limpeza em nosso vaso, para que Ele possa nos usar. Assim foi o que Deus exigiu de William Branham: nunca bebas, nunca fumes, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho futuramente para ser realizado através de você. O que Deus está fazendo? Preparando o vaso, santificando o vaso. Nunca faça isso. Ele tentou beber, não deu conta. Ele tentou fumar, não deu conta. Porque naquele vaso não podia entrar a coisa errada, naquele corpo. Agora, William Branham é o nosso exemplo. Paulo disse: sede meus imitadores. Branham não falou, mas você pode saber que Branham é o nosso exemplo. Se você tem o homem para imitar nesse tempo final, é um profeta que Deus mandou e que Deus exigiu dele: nunca fumes, nem beba, nem desonra o seu corpo. Então, se o pregador, se o membro de igreja, se o povo da mensagem faz isso,
está provando que eles estão fora daquela santificação exigida por Deus e que através destes corpos não santificados também não poderá sair a palavra que é vida para os outros. Se tem que sair alguma palavra de vida para as pessoas, primeiro tem que ter um corpo de onde sair. Jesus falou sobre isso. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de agitação, a boca agita. Se o coração está cheio de raiva, a boca mostra. Entende? Sai tudo pela boca, aquilo ali. E se há um espírito mundano, adúltero, dentro, sai pela boca também. A pessoa fala. Ela fala. O homem natural não fica sem falar ao ver uma mulher exposta, ele não fica sem falar. Por quê? É o que o coração está cheio. Entende? E não fala por misericórdia, talvez fala por atração. E aquilo foi feito exatamente para atrair, para tentar. E o que você tem que fazer, como diz o profeta, você viu aquilo, você tem uma tendência para aquilo. O ser humano, o homem, tem uma tendência por mulher. O homem não pode ter tendência por homem, é contrário à natureza. Paulo falou sobre isso, é contrário à natureza. Em Romanos, capítulo 1, verso 25 em diante, é contrário à natureza um homem ser atraído por homem, uma mulher ser atraída por mulher. Isto é contrário à natureza. Então o que tem que se fazer? Deixar aquilo de lado. O que tem que te atrair? A coisa certa. Então um homem é atraído por uma mulher, a mulher é atraída por um homem. Então, o que tem que se fazer? Lutar para vencer. A tentação está ali. Então o que temos que fazer é não cair em tentação. É a oração do Pai Nosso. Aquilo ali sempre tem que estar, livra-nos do mal, certo? Então não nos deixeis cair em tentação. Você tem a tentação, todo mundo é tentado por uma coisa ou por outra. É tentado por dinheiro, é tentado por fama, é tentado por mulher. E foi o que o profeta pregou. Nós sabemos disso. Então, se cada um de nós somos tentados por uma destas coisas, ou por duas, ou por todas, então nós é que temos que nos livrar. Nós que temos que deixar aquilo de lado. Você não vai seguir frente àquela tentação. Você tem que lutar contra aquilo. Amém? Então, a vida está fluindo da igreja. Nós, os pais, tem que ter uma vida que flui de nós para os filhos. Testemunho, que os filhos possam ver em nós nossa maneira de viver, nossa maneira de falar. Assim é o pastor e a igreja, ele serve como exemplo, como profeta e todos nós. O profeta serviu de exemplo para nós de não fazer a coisa errada. Então, por quê? Gente da mensagem depois vai acostumando com a mensagem. Sabe como você faz a coisa errada? Porque acostuma com a mensagem. Sabe por que você faz a coisa errada no casamento? Porque acostuma com o marido, acostuma com a mulher. Aí começa a fazer. Não estou falando de traição ainda não, fazendo coisa errada. É porque acostuma. Sabe por que não há muito respeito, muita reverência? Porque está muito junto, acostuma. Quanto mais está perto, mais aquela pessoa se torna comum para você. Por isso, ainda há lutas no namoro. Mas se há lutas no namoro, você vai ver no casamento. Porque o casamento está aproximando um do outro. Vai ver mais o defeito um do outro. Porque durante o namoro não consegue mostrar os defeitos. Depois que casa, tem um espaço de tempo que aí vai aparecendo os defeitos que você não sabia, certo? Aquilo aparece no decorrer do período do casamento, e não apenas no namoro. O namoro é um conhecimento que você tem. Então, para você não ser decepcionado, o que tem que fazer? Procurar essa vida melhor, essa vida limpa, essa vida santa, santificada, antes que vá a um casamento. Então, assim é o crente. O crente não pode casar com essa mensagem se ele não vem já de uma vida justificada e santificada.
Porque a mensagem do dia, diz o profeta, é o batismo com o Espírito Santo. A mensagem do dia, não a mensagem de ontem, a mensagem do dia. Não a mensagem de Moisés, a mensagem de Jesus. Não a mensagem de Jesus, a mensagem de Brana. Vocês entenderam? Então, é assim, é no dia que você vive. A pessoa quer, eu quero fazer o que agrada a Jesus, mas Jesus já está fazendo outra coisa aqui, e você não vê. Esse que é o nosso problema, é o problema da humanidade, é o problema dos crentes. Isso foi o problema dos judeus. Eles olharam para Moisés, mas fazia 2000 anos. Eles deviam saber que Deus já tinha outra coisa preparada para eles, e que promessas de 4 milênios estaria manifestando lá naquele tempo, e eles não perceberam. Promessas lá do Gênesis. Estaria ali pisando na cabeça da serpente. Mas ia acontecer quando? No Calvário isso ia acontecer. E eles não viram aquilo. São coisas que as pessoas deveriam examinar e ver. Deus está trabalhando de uma outra forma hoje. Deus está operando de outra maneira. Mas as pessoas não param para isso. A gente fala muito essas coisas, depois traz para o dia presente. E nós, um grupinho tão insignificante como nós somos, não somente aqui em Franca, mas em vista dos milhares e milhões de crentes que existem no mundo, nós somos o povo mais insignificante que tem. E como Deus poderia passar por nós para fazer alguma coisa? Como alguém poderia ser abençoado tendo que ouvir a mensagem nesse dia? É difícil. Se fosse para passar por uma grande igreja, por grandes homens formados, mas não tem que passar por um Pedro, tem que passar por um João, depois teve que passar por um Brana, e o Paulo, que sabia muito, teve que cair do cavalo, desaprender. O Moisés, que sabia muito lá no Egito, ele teve também que cair, ir para o deserto, desaprender, ficar com lábios pesados. Ele não sabia nem falar direito quando Deus mandou ele no Egito. Mas quando ele estava no Egito, ele falava que era uma beleza. Mas Deus dizia: eu não te quero assim. Aí, quando ele ficou pesado de língua, Deus diz: vai. Mas eu não sei falar. Vai. Eu estou te enviando. O seu irmão vai com você. Isso é só para animar. O seu irmão vai com você, mas você vai ser Deus para seu irmão. Parece que Deus queria sair de cena. Eu vou mostrar para vocês. Eu posso usar uma pessoa, usar um homem. Então Deus estava fazendo isso. Arão, você escuta seu irmão, escuta Moisés, ele é Deus. E ele foi Deus naquele tempo para eles. E eles não creram naquilo. A Miriam, que era irmã de Moisés, não creu naquilo. Meu irmão Deus, e ainda mais casou com a escurinha. Não cria de jeito nenhum. E tudo foi permissão de Deus. Tem coisa que Deus permite para o outro cair, irmãos. Deus não é mau, Ele permite porque o indivíduo tem que cair, o indivíduo tem que voltar. Aí Deus permite alguma coisa. Todas as coisas que têm acontecido na mensagem, você acha que Deus não viu isso? Deus não viu que Ele ia dar uma mensagem pura através de William Branham, e que William Branham morrendo, a coisa já ia contaminar? A coisa já estava impura no dia que o irmão Branham morreu. O irmão Branham com vida, a coisa estava pura. Morreu, a coisa já ficou impura. Todo mundo pensando que o William Branham tem que ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. E tudo estava feito e eles não sabiam. Então, a pessoa nunca para ver o que Deus está fazendo no dia que a palavra sai do sangue. Entende? A palavra sai, a vida sai daquele sangue. Você diz, mas como saiu do sangue de Branham? Então, irmãos, é só entender, Deus está usando o homem é sangue, é carne, ossos, nervos. E Deus está usando exatamente aquilo. Ele não fala através de um anjo celestial, Ele não fala através dos astros, não, Ele vem aqui e fala através do homem, porque o homem é igual aos outros. Deus se fez carne para ser igual a nós.
E quando Deus se fez Brana, Ele quis aproximar mais de nós ainda. É você que não percebe, porque quando Deus se fez Jesus, Ele veio do sobrenatural, aquele corpo. Você viu o natural e o sobrenatural naquele corpo. Era Deus, Deus mesmo, aquele corpo. Por fora era homem, por dentro era Deus mesmo. Aquilo não era apenas uma parte de Deus, não. Não, Filho de Deus é uma manifestação de Deus. Deus mesmo manifestado num corpo. E eles não puderam vir. Pensa bem, aquilo já aproximou o homem de Deus. Mas o que era? Deus redimindo o homem através de um sangue puro. Não do sangue de um homem, não do sangue judeu, não do sangue gentil. Por isso Deus se fez carne. Jesus é Deus feito carne. O sangue de Jesus, a Bíblia diz, São Paulo fala em Atos, ele fala que é o sangue do Espírito Santo. Sangue do Espírito Santo, o sangue de Jesus. Então, Deus estava aproximando de nós. Como o profeta usa a palavra condescendendo. Ele estava vindo do espiritual para o natural. E quando ele veio para o natural de Jesus, era ainda sobrenatural. Por quê? Jesus não nasceu pelo sexo. Foi obra do Espírito Santo, então isso é sobrenatural. Mas foi Deus aproximando de nós para nos reconciliar com Ele mesmo, diz a palavra. Ele fez aquilo. Agora, quando Deus veio em Brana, Deus desceu mais ainda. Aí que Deus desceu à nossa altura. Entende? Deus desceu à nossa altura para vir num homem chamado William Brana. Haja esquilo e houve esquilo. Fazendo a criação, era Deus, não era Brana. Era Deus, não era o homem. Era Deus no homem fazendo aquilo. Quando Jesus fazia, não era Jesus, era o Pai fazendo. E o que Jesus diz? O que meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Você não poderia ver o Pai trabalhando e o Filho dormindo. Tem que entender isso. Por quê? Porque é um só. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Se fosse dois, o meu Pai trabalhou e agora eu vou começar o meu emprego, o meu trabalho, o meu serviço. Não, o meu Pai trabalha até agora e eu também, porque o Pai só trabalha através do Filho. Era o corpo que Deus estava usando na terra, com o nascimento pelo Espírito Santo. Agora, quando Deus veio em Brana, o nascimento de Brana foi sexual. Charles Brana e ela Brana produziu William Marion Brana. Um nascimento sexual. Então Deus desceu à nossa altura. Jesus não casou lá, é a parte espiritual. Ele não podia casar, porque ele veio por obra do Espírito Santo. Mas ele foi tentado por mulheres, diz o profeta. Ele foi tentado, mas ele nunca caiu. Mas tentado foi, porque ele tinha esta parte carnal que nós temos. Ele foi tentado. Mas quando ele veio em Brana, aí Deus era homem mesmo. Agora era um homem pecador. Em Jesus, Deus se fez pecado. Mas agora, quando ele veio em Brana, era um homem. Brana era um homem pecador. Veio de uma família de bêbados. E Deus usando aquele homem. O que era aquilo? Era a manifestação de Deus em carne mais próxima de nós no entardecer nos Estados Unidos. Ali era Deus, um homem mesmo. Um homem nascido pelo sexo. Deus queria só aquele corpo, por isso Deus disse, nunca fume nem beba. O pai nunca precisava falar para o filho, nunca fume nem beba. Porque era ele próprio. Não ia fumar nem beber, mas aqui agora estava numa natureza humana, sexual, chamado William Marion Brana. Deus estava naquele corpo. Aí diz, nunca fume nem beba. E nisso que você tem que tomar uma lição, para não fumar, não beber, não mentir, não adulterar, não ir às orgias do mundo,
as vestes do mundo, mulheres, o corte de cabelo do mundo. Obedecer a palavra como a palavra diz para ser. Tenha o seu cabelo crescido, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Já foi dado em lugar de véu. Você já tem isso daí, um sinal de poderio sobre os anjos, com o seu cabelo comprido. Isso foi o que Paulo terminou a história, quando ele contou sobre o homem e Deus, o cabelo do homem, o cabelo da mulher. Ele veio terminando a história desta forma. O cabelo foi dado em lugar de véu. Bem, eu creio que essas coisinhas são simples. São simples, mas são coisas que nós todos precisamos delas. Precisamos examinar como a palavra foi esclarecida. Pensa bem, nós passamos de Jesus até Brana 2000 anos, não tínhamos profetas. 2000 anos dependendo de profeta para os gentios, dependendo de um homem que fala com Deus e que Deus fala com ele, porque irmão Brana era um profeta vindicado, comprovado, autenticado por Deus, para ter visões, sonhos, conhecer a vida das pessoas. Irmão Brana era um profeta nesta qualidade de profeta, e foi o que Jesus falou em Mateus capítulo 10, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então, Jesus já estava falando, vai vir profeta, e o povo diz, não, o profeta foi até João. Jesus veio depois de João, e Jesus disse que ia mandar profeta. São Mateus 10, 40 em diante, você vai ver, eu vos envio profetas, a uns matareis, rejeitareis em vossas sinagogas. Ele já avisou isso de antemão, e as pessoas ainda não creem que tem profeta. E Paulo foi um profeta, Ágabo foi um profeta, também ali em Jerusalém. Deus usou Paulo para ser um profeta aos gentios, Pedro um profeta aos judeus. E por último agora teríamos que ter William Branham, um profeta. Deus não pode fazer coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Ele mostra isso. Ele não pode fazer, Deus não podia revelar os selos sem que tivesse um profeta. Por isso William Branham tinha que ser profeta para revelar selos, trovões, novo nome, 70 semanas de Daniel. Ele precisava ser profeta, por isso ele foi um profeta. Agora ele trouxe toda a mensagem, ele trouxe toda a revelação, ele nos converteu à mensagem apostólica. Por que não perceber os seus ensinamentos? Por que achar que há falha em seus ensinamentos? Não existe outro homem. Deus mandou um para abrir a palavra para nós, o sétimo anjo. Não tem outro. Queremos nós ser melhor do que ele? Não, Deus já mandou um homem nesta condição, com qualidade espiritual, para revelar sua palavra escondida de 6 milênios. Nós estamos aí quase com 6 milênios. E Deus mandou um profeta para revelar sua palavra escondida desde o Gênesis, quando a serpente, que ninguém sabia, que manteve um contato sexual com Eva. Ficamos sabendo quando? Quando Deus mandou o sétimo anjo. Antes disso não ficamos sabendo. Mas o sétimo anjo era um profeta para trazer uma revelação desde o princípio. O que foi a mulher, o que foi o homem, o que foi a igreja, quem foi que falhou, quem foi que caiu. E aí você vê a queda da mulher caindo pela serpente por um animal, a queda do homem caindo pela própria mulher, que é dele. A gente fala, Adão caiu, mas caiu por quê? Ele caiu porque ele tomou a Eva que tinha caído com uma serpente. Essa foi a queda de Adão. A queda de Adão não foi tanto dele entrar em contato com Eva sexualmente, porque ela era costela dele. Mas o erro de Adão foi ficar com a Eva quando ela tinha se pervertido, tinha uma semente da serpente dentro dela, porque primeiro ela teve o relacionamento com a serpente de manhã e com Adão à tarde. Foi o que o William Branham disse na mensagem da semente da serpente. Agora, isso não é historinha não, isso aqui é verdade. Sabe o que é isto?
uma fitinha caindo na casa da gente, porque nós cremos. Uma fitinha caiu, eu não vou nem prolongar muito aqui, mas é uma fitinha caindo no parágrafo 191. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? 191. Agora, o irmão Branham vai mostrar aqui para nós a forma que ele tinha as mensagens, para pregar as mensagens doutrinárias. Ele mostra aqui no início que ele não pregava fora, ele pregava no tabernáculo Branham. Fora, nas reuniões onde eu vou, você nunca me ouve pregar essas mensagens. Não, eu lhes prometi que viria nesse tabernáculo. Bem aqui é onde eu prego as minhas mensagens. Eu tenho 3, 4 ou mais aqui, o Senhor me tem dado. Eu tenho as escrituras nisto. É que eu não arriscaria pregar em nenhum outro lugar exceto aqui. Era a liberdade que ele tinha de pregar para um povo que tinha capacidade mais de ouvi-lo. Que não adianta você falar coisas que o povo não entende. É difícil. Quando ele pregou os selos que eles não entenderam, irmão Branham não sentiu bem. O que vocês estou pregando nesta semana e vocês não estão entendendo, eu estou esperando que alguém levanta e diga, eu creio, eu vejo isso daí. Pensa que foi fácil para ele? Dentro da própria igreja dele, do ministério dele? É daqui que a palavra de Deus começou a sair. Toma isso aqui para nós encerrar. É daqui que a palavra de Deus começou a sair. Você volta lá atrás. Poderia dizer Moisés, é daqui que a palavra de Deus começou a sair. Poderia dizer Jesus, é daqui que a palavra de Deus começou a sair. Poderia dizer Pedro no dia de Pentecostes, é daqui que a palavra de Deus começou a sair. Branham falou no seu dia, é daqui do tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, que a palavra de Deus começou a sair. E quando essa palavra de Deus começou a sair lá de William Marion Branham, do tabernáculo Branham, era uma palavra diferente. As pessoas não entendiam, as pessoas não recebiam aquela palavra, porque eles já tinham mensagem de santificação, justificação, a mensagem pentecostal. Mas Deus estava num nível superior agora, trazendo uma revelação superior. E eles não podiam entender. E o irmão Branham dizia, é daqui que a palavra de Deus começou a sair. Se eu falar de terceira puxada, que o Cordeiro saiu do trono, do novo nome Branham, eu tenho que falar para vocês, é daqui que a palavra de Deus começou a sair. É daqui, eu quero ver um pregador falar lá há 20 anos atrás e dizer, é daqui que saiu a palavra de Deus. Por quê? Não saiu. Eles não têm fitas para comprovar isso, eles não têm pregações, eles não têm um atestado, eles não têm algo vindicado para provar para eles, é isso daqui, ó. Mas se eu prego para vocês, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, ele não é mais cordeiro, ele é leão, ele não é mais advogado, ele é rei das nossas vidas espiritual. Quando nós pregamos isto, ele tem novo nome, B-R-A-N-H-A-M. Eu tenho que dizer para vocês, é daqui que a palavra de Deus começou a sair. É do tabernáculo Branham, em Franca, São Paulo. Não pode dizer que é do tabernáculo em Jeffersonville. Por quê? Porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. Aquilo que o irmão Branham não podia dizer a ninguém, eu estou dizendo a você no pouco que eu conheço. Se você tiver algo melhor, traga para mim, para agregar ao que eu tenho, que eu ficaria satisfeito. Mas é daqui que a palavra de Deus começou a sair. Fé para o rapto, revelação de trovões. Os trovões foram revelados, a terceira etapa já foi cumprida. É daqui que a palavra de Deus começou a sair. Agora, o que aconteceu? Caiu uma fitinha. Uma fita caiu em sua casa. Foi no tempo de irmão Branham, que era tempo da fita. Agora um CD caiu na sua casa, um DVD caiu na sua casa, uma internet na hora desse culto caiu na sua casa. Isto é uma fita de sangue, para você ver a operação de Deus neste dia.
É isso aqui que eu quero para me terminar. Irmão Branham diz, fora nas reuniões eu oro pelos enfermos e tudo mais assim. E por outro lado, digo coisas de forma que as ovelhas ouvem aquilo. Ele está pregando cura divina, mas ele diz alguma coisa que a ovelha ouve. Diz, esse pregador não tem só cura divina, ele tem alguma coisa escondida lá. Era isso que o irmão Branham pregava. Ele tem alguma coisa que as ovelhas ouvem aquilo. Ela sabe acerca de que está falando. De outra forma, é simplesmente a beliscada no anzol. Vê você? Eu mostro os sinais, tentando mostrar que Deus sabe em discernimento e conhece os corações das pessoas e faz essas coisas. Este é um dom evangelístico simplesmente para agitar as pessoas. A primeira coisa que você sabe, uma fita cai nas suas casas. A primeira coisa, irmão Branham sabia disso. Uma fita cai nas suas casas. E quando esta fita cair na sua casa, que você ligar seu gravador e ouvir essa fita, você sabe que tem coisa diferente. Não é apenas cura divina, você sabe, uma fita caiu na casa de Raabe. E quando aquela fita caiu através de 2 mensageiros que chegou na casa dela, que era salvação para ela, salvação para a família. Esta fita que cai na nossa casa, que caiu na casa dos americanos, era salvação para os americanos, salvação para suas famílias, salvação para suas igrejas, salvação para os ministérios dos pastores dos Estados Unidos no entardecer. Mas agora, esta fita que cai aqui para nós, que cai na nossa casa, é salvação para nós, salvação para a nossa família, salvação para a nossa igreja, salvação para os ministérios. Mas deixa a fita cair, a fita de sangue, o CD de sangue, deixa isso cair aí dentro, deixa isso operar. É o que diz o profeta, uma fita caiu em suas casas, aquilo está feito então. Se ele é uma ovelha, ele logo vem com isto. Se ele é um bode, ele chuta fora a fita. Você vê? Se ele é ovelha, ele aceita o que está no DVD. Agora não adianta eu falar para você fita hoje. O Paulo, se fosse pregar, ele diz o que está escrito nas cartas, porque no tempo de Paulo não havia o áudio ainda. Mas no tempo de Branham houve o áudio. Então o irmão Branham está dizendo o que caiu uma fita dentro da casa, da sua casa. Já era um áudio, não era um vídeo. Mas quando chegou no tempo da noiva, a coisa ficou mais clara. A imagem foi perfeita. No tempo de William Branham, o áudio, o som foi perfeito. Mas na imagem faltava ainda, que Deus diz, não diga a ninguém, o que você tem é maravilhoso, mas ainda não formou a imagem completa. Fique sem falar estas coisas, não diga nada sobre isso, sobre terceira puxada, não diga nada sobre novo nome. Mas quando chega no tempo da noiva, o DVD cai na sua casa, aí cai a imagem. Eu não sei se você está entendendo, tem um que entende errado. Ele falou que tem imagem na nossa casa. Cai a imagem do DVD, que no tempo de William Branham não era imagem, era som, era áudio. Mas no nosso tempo, no tempo da noiva, da esposa, aqui no Brasil, é tempo de ver. Eu ouvi falar dos selos, hoje eu vejo. Eu ouvi falar do 7º selo, hoje eu vejo o 7º selo. Eu ouvi falar do novo nome, hoje eu sei, eu vejo o novo nome. Eu ouvi falar disso, é como falou Abraão. Eu ouvi falar, mas agora eu vejo. Ouvi, mas agora vejo. Vocês vão ficar só ouvindo, Estados Unidos? Vocês não vão ver. Porque a questão de olhos espirituais veio para vocês, que foi um profeta, que Deus trabalha nos olhos espirituais. Ele vem nos olhos vindicado de um profeta para pregar para vocês, mas vocês não viram, só ouviram. Vocês não viram os selos revelados, vocês não viram o 7º selo, vocês não viram o novo nome, mas está lá nos Estados Unidos. Mas era tempo só de ouvir, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E depois que você ouve a palavra de Deus, forma uma imagem. Aí você vai ver formar uma imagem.
mas não podia formar a imagem exata, como Paulo diz que a lei não tinha a imagem exata das coisas. Quando você chega aqui, você vai ver a imagem exata da mensagem do irmão Brana. Nós temos a imagem exata da mensagem do profeta. Nós não temos apenas o áudio, nós temos a imagem exata. Pergunta para um americano se Brana era o 7º selo. Pergunta para um americano se Brana é novo nome. Pergunta para ele. Agora ele já pode dizer alguma coisa, que no tempo de Brana foi terceira puxada. Mas antes do ano 2000, todos eles pregavam que o irmão Brana tinha que vir para a terceira puxada. E a terceira puxada, diz William Brana, Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, tradução da Voz de Deus. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E como que eles ficam esperando ainda? Porque eles tiveram naquele tempo, não a imagem exata das coisas. Mas quando você chega nesse tempo da mensagem, a esposa, ela vai passar outra vez. Foi que Deus disse para o profeta, a noiva vai passar outra vez. Espera lá, já está nos Estados Unidos, já está no entardecer, já está na 7ª era. Acabou o tempo, acabou a era. Como é que ela vai passar outra vez? Então ela está passando outra vez agora. Ela está passando a imagem exata das coisas. Não uma feiticeira como as igrejas dos Estados Unidos. Foi mostrado para o irmão Brana que ela era uma feiticeira. Não a noiva que o irmão Brana estava preparando. Não, era exatamente o povo dos Estados Unidos, as igrejas dos Estados Unidos, que era como feiticeira. Mas irmão Brana tinha ali irmãos dentro da terceira puxada que viram e morreram naqueles dias. Irmão Brana morreu, irmão Nevo morreu, e aí ficou outros aí para contar a história apenas. Mas aqueles que morreram no tempo de William Brana sabia que irmão Brana tinha a mensagem, era o 7º selo, era a vinda do Senhor naquele dia. Aqueles que morreram no tempo de irmão Brana. Mas agora tinha que cair uma fita para nós de sangue, como salvou Raabe, salvou a nós também. Estes CDs, esses DVDs que vocês fogem dele, é a sua salvação. Você está fugindo das fitas de William Brana? Os pentecostais jogaram fora as fitas de William Brana, queimaram a mensagem de William Brana. Tem um pregador da África que queima a Bíblia, que queima as mensagens de irmão Brana. Você pensa que eles têm alguma coisa? Não, eles estão perdidos. Acham que tem a mensagem, eles estão perdidos, eles não dão sequência àquela mensagem, aquilo que foi pregado por Pedro, Paulo. Brana restaurou e deu sequência. O que foi pregado por Brana, João veio e deu sequência. Isso é que nós temos que encontrar estas coisas no ministério, no mundo. Deus tem um ministério no mundo. Moisés era um ministério para o povo israelita. Quem quisesse ser abençoado, mesmo que ficasse no átrio exterior como um gentil, mas estava junto com Moisés. Se o povo quisesse ser abençoado no tempo de Brana, ainda que eles ficassem no átrio exterior, mas ficassem por perto de Brana, sem receber a mensagem total. O problema é que eles falaram contra. O problema é que o povo da própria mensagem hoje fala contra a revelação da mensagem do profeta. A fita cai na sua casa. É ovelha? Aceita. Quanto? Nós temos testemunho de gente que recebeu DVDs na casa deles e ficou enfiado na gaveta 10 anos. Um dia apareceu alguém e falou: tem um CDzinho aqui, aí deu para ele. Pronto, aquela pessoa creu. Tem hora que não adianta você ter DVD dentro de casa quando você não crê. Não adianta você ter as mensagens de William Branham dentro de casa. Eu tenho 7 selos, mas você não crê que o Cordeiro saiu do trono. 7 selos não é revelado enquanto o Cordeiro não sai do trono, enquanto a era não termina. É assim diz o Senhor. Foi o profeta que pregou isto. Eu não saberia isto lendo a Bíblia, eu soube lendo a mensagem do profeta. Você não sabe estas coisas que pregamos hoje de novo nome, lendo as mensagens de irmão Brana. Você sabe ouvindo essa mensagem. Isto é real. É Deus operando em cada tempo. Amém. Aqui eu termino. Se ele é uma ovelha, ele logo vem com isso. Se ele é um bode, ele chuta fora
a fita. Quando você vê as pessoas chutando fora essa terceira puxada, pode saber, são bodes. Eles chutam fora. As ovelhas escutam e dizem: olha, eu quero ser ovelha deste aprisco, deste pastor. Não é de outro aprisco, não. Aqueles outros apriscos que vocês não conhecem, denominacional. Não, você é ovelha. Mas a fita tem que cair na sua casa, o DVD tem que cair na sua casa. Caiu, você teve luz. Obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor, por misericórdia, nos ajuda. E é uma vitória para cada filha, cada filho de Deus, nesse instante, quando eles estão ouvindo a sua palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, que todos sejam abençoados com a revelação da palavra do Senhor nesse dia final, através do profeta que o Senhor mandou, William Marion Branham, trazer essas verdades para nós. E nós, o que estamos fazendo como igreja eleita, estamos comendo o livrinho, estamos alimentando a nossa alma com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de Três Montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Branham recebeu. O Monte Pôr do Sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Branham nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O Monte Redentor
João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou: livrando é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.